Após se destacar no primeiro semestre de 2025, o zagueiro João Pedro Tioca deverá renovar seu contrato com o Corinthians. Executivo de futebol Fabinho Soldado pode já ter definido qualquer chance de retorno ou não do atacante Romarinho para o Corinthians. E por falar em situação definida, Igor Coronado não é mais jogador do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. E você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Vamos começar esse vídeo de hoje falando sobre a situação já definida do meia Igor Coronado. Após comum acordo, Coronado não é mais jogador do Corinthians. Durou pouco mais de um ano a passagem do meia Igor Coronado pelo Corinthians, jogador que chegou ainda em 2024, claro, trazendo muitas expectativas para nós, torcedores, de que iria se tornar um grande jogador. Coronado que chegou trazendo muitas expectativas. Claro, era um jogador que não tinha ainda uma carreira no futebol brasileiro, mas havia se destacado entre os clubes que ele passou fora do país, principalmente no futebol árabe. Como eu disse, chegou trazendo muitas expectativas, mas ao longo dos jogos, ao longo da temporada, o Coronado não conseguiu se firmar e no sábado, dia 28 de junho de 2025, foi firmada a rescisão de contrato do jogador. Coronado não vestirá mais a camisa do Corinthians, entrou em acordo com a diretoria do Timão para receber os valores atrasados que ele tem, que são cerca de 10 milhões de reais. O Corinthians parcelou. Ao todo, foram 67 jogos com a camisa do Corinthians, 31 deles como titular, 7 gols marcados e 5 assistências. Então, situação totalmente definida. Coronado não é mais jogador do Timão. A minha opinião quanto a essa saída do Coronado é a seguinte. Bom, ao meu ponto de vista, ambos os lados saem ganhando. O Coronado, que dificilmente ganharia chances com o Dorival Júnior, assim como não teve muitas chances também com o Ramon, vai para outra equipe e vai conseguir ter algumas chances. Já para o Corinthians, estamos falando de muito dinheiro, muita economia em relação aos altos valores que o jogador custava para o clube. Analisando o lado do futebol, eu particularmente gostava muito do Coronado. Acho que o Coronado é um grande jogador. Claro, muitos fatores acabaram pesando para que o jogador não tenha conseguido ter uma sequência de bons jogos com a camisa do Corinthians. As questões envolvendo lesões também atrapalharam, a adaptação do jogador ao futebol brasileiro, as questões envolvendo a intensidade e também os esquemas táticos utilizados tanto pelo Ramon e também pelo Dorival Júnior, no final das contas, acabaram fazendo com que o Coronado não tenha tido o sucesso esperado com a camisa do Corinthians. Enfim, situação já definida, o Coronado não é mais atleta do Timão e a partir de agora, o Corinthians vai ter que trabalhar para encontrar um novo jogador para a posição, pois sabemos que o Rodrigo Garro é o principal nome da posição, mas absolutamente que ele precisa também de um jogador que possa substituí-lo quando ele não tiver condições de atuar. E agora vamos falar sobre a situação envolvendo o atacante Romarinho, que voltou a ter seu nome ligado ao Corinthians nos últimos dias. Já há quem garanta que o executivo de futebol, Fabinho Soldado, já definiu chance de retorno ou não do Romarinho ao Corinthians, e a partir de agora eu vou contar isso para vocês. O Romarinho, sem dúvida nenhuma, está na história do Corinthians, jogador que marcou aquele gol emblemático contra o Boca Juniors no jogo de ida da final da Libertadores de 2012, aquela jogadaça, passe do Sheik, infiltração, e o Romarinho fazendo um gol de cobertura em cima do Boca Juniors em plena La Bombonera. E Romarinho também se destacou muito no Timão pelos gols que ele marcava contra os nossos arquirrivais. Enfim, o Romarinho deixou o Corinthians no ano de 2014
e desde então passou a rodar por vários clubes. Recentemente foi definido que o jogador não vai permanecer no Al Rayyan do Catar, e toda vez que o Romarinho fica com uma situação contratual indefinida, ele passa a ter seu nome ligado ao Corinthians. Nos últimos dias, algumas informações dizendo que o Romarinho poderia retornar e que ele mesmo quer retornar ao Corinthians, mas do que depender das informações do R7, o Romarinho não voltará para o Corinthians, e essa é uma decisão do Fabinho Soldado, que não quer contratar jogadores, não quer trazer para o elenco jogadores que tiveram sucesso em um passado do Corinthians. Então, pelas informações do R7, Fabinho Soldado definiu que o retorno do Romarinho, que atualmente está com 34 anos, não deverá acontecer. Mas, claro, vamos aguardar, que no futebol as coisas mudam muito. A minha opinião quanto a essa informação do R7 em relação ao Romarinho é a seguinte. Bom, primeiramente, está se dizendo que o Fabinho Soldado definiu que não quer o retorno do jogador porque não quer contar com atletas que já fizeram sucesso no passado com a camisa do Corinthians. Primeiramente, quero dizer a vocês que eu respeito e muito a decisão do Fabinho, se realmente essa for a decisão, mas também estamos falando de um jogador que tem história com a camisa do Corinthians. O Romarinho, sabemos da importância que o Romarinho teve naquela primeira passagem dele com a camisa do Timão, fazendo aquele gol lá em La Bombonera, fazendo gols contra os nossos arquirrivais. Enfim, estamos falando de um jogador que tem muita identificação com nós torcedores. Então, vocês perguntando para mim, eu particularmente tentaria ali de repente algo relacionado a um contrato por gatilhos, relacionado no caso à produtividade do atleta, um salário menor, enfim. Eu sinceramente tentaria pelo menos montar um planejamento aí de um retorno do Romarinho, que está com 34 anos. Para mim o Romarinho ainda renderia, para mim acho que o Romarinho ainda faria sucesso com a camisa do Corinthians. Claro que não tem como ter certeza, é por isso que eu estou falando a vocês de um contrato envolvendo mais as questões envolvendo produtividade. Enfim, pelo que o R7 disse, o Fabinho Soldado definiu. Volto a dizer a vocês que eu respeito, mas também volto a dizer que eu tentaria um planejamento em relação a isso. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o zagueiro, o jovem zagueiro João Pedro Tchoca. Informações garantem que após ganhar destaque no início dessa temporada, no primeiro semestre de 2025, o Corinthians deverá renovar o contrato do jogador. O João Pedro Tchoca é mais um atleta que surgiu das categorias de base do Corinthians, jogador que tem uma excelente estatura, 1,92 m de altura, passou pelas categorias de base do Corinthians, sub-17, sub-20, e no ano passado foi emprestado à equipe do Ceará, conseguiu ir bem e retornou nesse ano ganhando algumas oportunidades, acabou se destacando, enfim, hoje é uma das peças aí de reposição do Dorival Júnior para o sistema defensivo do Corinthians. João Pedro Tchoca, que foi titular em alguns momentos. Fato é que o atleta vem ganhando destaque, foi campeão paulista esse ano, enfim, mediante a um contrato que vai até o final do ano que vem, segundo informações da Itatiaia, o Corinthians já se prepara para renovar o contrato do jogador. Pelas informações, o Fabinho Soldado, executivo de futebol, deverá se reunir na próxima semana com os representantes do atleta para definir o novo vínculo, que deverá ser até o final de 2029. Então vamos aguardar os próximos dias para vermos se alguma novidade em relação a essa renovação de contrato do João Pedro Tchoca vai acontecer, vai se firmar. A minha opinião quanto a essa informação de que o Corinthians se prepara para renovar o contrato do João Pedro Tchoca é a seguinte: eu particularmente concordo plenamente, tem que fazer isso mesmo, tem que correr o quanto antes possível para renovar o contrato do jogador. Estamos falando de um atleta que tem contrato até o final do ano que vem, então na metade da próxima temporada, por exemplo, o João Pedro Tchoca já poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe e ir embora de graça
no final do ano que vem. Para mim, o Tioca é um jogador que tem muito potencial, se destacou nesse primeiro semestre de 2025, também teve seus problemas, ele acabou tendo uma falha no jogo da pré-Libertadores contra o Barcelona em Guayaquil, acabou sendo bastante criticado, ficou até um período fora do time por causa disso, mas teve a cabeça no lugar, teve tranquilidade, quando ganhou oportunidades novamente, foi bem. Então estamos falando de um jogador que tem apenas 21 anos, ao meu ponto de vista é muito promissor e concordo plenamente, tem que procurar o jogador mesmo e seus representantes e renovar esse vínculo o quanto antes possível, porque sabemos que no futebol, se der bobeira nas coisas, outro clube vem e leva, então tem mesmo que o quanto antes possível resolver a situação do jogador e renovar o contrato. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado aí. Por exemplo, o que vocês acham dessa possibilidade de renovação do contrato do João Pedro Tioca, valorizar o atleta? E quanto a essa questão do Igor Coronado, contrato rescindido, vocês concordam aí? Foi a melhor decisão rescindir o contrato do jogador? E sobre essa informação do Romarinho, de que o Fabinho Soldado definiu que não quer o retorno do Romarinho, o que vocês acham? Vocês gostariam que o Romarinho voltasse para o Corinthians para encerrar a sua carreira? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. Até a próxima, valeu, é nóis, um abraço, vai Corinthians, fui!